Cheguei! E hoje trazendo uma história incrível, a história. Vejam só. Da pequena cidade que tem encanto até no nome, Encantado, lá no Rio Grande do Sul, cidade a 144 quilômetros da capital de Porto Alegre, surge uma estátua. Símbolo de religiosidade do nosso povo, muitas cidades brasileiras erguem os seus próprios monumentos, assim como no Rio de Janeiro ao Cristo Redentor. Famoso mundialmente e considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Só que o Cristo de Encantado não é apenas uma estátua do Cristo, é a maior estátua do Cristo no Brasil, superando a mais famosa até hoje, a do Rio de Janeiro. Com a estrutura do Cristo de Encantado, é similar a um prédio de 14 andares. Um elevador subirá até um mirante na altura do coração do Cristo. E nos bastidores desse símbolo que surge, temos uma história de ousadia e coragem. Nos últimos dias, Encantado ganhou o mundo e o mundo voltou os seus olhos até Encantado. Vários países, Estados Unidos, Itália, Irlanda, Japão, vários lugares, olhando, querendo saber onde fica essa cidade. Que estátua é essa? Como assim? Maior do que o Cristo Redentor, famoso no Rio de Janeiro? Quem foi esse homem que construiu, que enfrentou, que venceu desafios e deu vida a essa história? Ousadia, coragem, seu Adroaldo Conzatti, o homem que quebrou recordes e com isso voltou os olhares para Encantado, uma pequena cidade do interior com aproximadamente 20 mil habitantes. Empreendedor nato, político por paixão. Em sua trajetória política foi 2 vezes vereador em Encantado e eleito 4 vezes prefeito na cidade que o encantava. Por 2 períodos também atuou no governo do estado. Hoje eu recebo o filho de seu Adroaldo, Gilson Conzatti. 2 vezes vereador Encantado, 4 vezes vereador no município de Iraí, sendo o mais votado na última eleição. Gilson talvez tenha herdado do pai essa paixão pela política e esse jeito bom, honesto e bonito de se ver, de se fazer política no nosso país. Gilson, muito obrigada. Fico feliz em lhe receber. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Uma satisfação muito grande. Eu que agradeço a oportunidade. Já me emocionei das tuas palavras na apresentação do Cristo protetor de Encantado, de um homem que concretizou com a sua fé, com a sua esperança, mas acima de tudo com as atitudes, né, que ele sempre teve. Então, eu fico muito feliz de estar participando contigo aqui, Alzira. Um grande abraço para ti e esperamos que tenhamos um bom programa. Com certeza, está todo mundo curioso aqui para saber, Gilson, como é essa história do Cristo, o Cristo protetor lá de Encantado. E como foi esse homem que construiu, que idealizou, que viabilizou a construção desse grande monumento. Gilson, o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Eu costumo dizer que existem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil. Um povo que é igual, mas que infelizmente não tem oportunidades iguais. No interior, nós sabemos, eu moro no interior, você também, mas nós sabemos que é difícil ter oportunidades. Nós precisamos sair para as capitais, estudar fora, conhecer o mundo, viajar para o exterior, e isso nos oportunizou, nos deu condições de termos uma vida melhor. Mas quantas pessoas, Gilson, nascem, crescem, vivem no interior sem ter acesso a informações, a conhecimento, a esse intercâmbio cultural que é muito importante para o desenvolvimento. E o seu pai, Gilson, o seu Adroaldo, ele gostava muito de viajar, conhecia o mundo e sempre com um olhar para Encantado. Quando estava no Canadá, quando estava na Itália, via as coisas que poderiam ser implementadas no seu município e trazia, levava para Encantado, porque ele amava essa cidade e queria fazer esse intercâmbio cultural. Gilson, segundo a CNN, a obra do Cristo custará 2 milhões.
Algo incrível, extraordinário, gigantesco, algo que chamou a atenção do mundo. E, olha, ela abriu as portas para o mundo, né? Apresentou Encantado para Portugal, Itália, Holanda, Reino Unido, Israel, Japão. Todos esses países voltaram os olhos, noticiaram a cidade de Encantado nos últimos dias. O Fantástico noticiou. Nós estamos falando de Encantado. O seu pai construiu com ousadia e coragem, como um homem público visionário. E apesar desses 2 milhões, Gilson, que custará essa obra do Cristo, foi um empreendimento que não custou um centavo, um único centavo de dinheiro público até agora. Nada de recursos públicos. Como assim, Gilson? Como conseguir fazer uma obra de tanta magnitude, de valores tão grandes, sem um centavo de dinheiro público? Essa informação é verdade? Com certeza é verdade. E é com atitude. Meu pai sempre foi um visionário, sempre buscou coisas novas. Para te ter uma ideia, na década de 80, ele construiu a prefeitura do município de Encantado com 6 mil metros de área. Existe 3 auditórios nesse prédio da prefeitura, centro administrativo, um para 650 lugares, mais 2 auditórios para 150. Na época ele foi chamado o prédio era chamado de elefante branco, porque as pessoas achavam que ia ser um prédio faraônico e que não iria ter utilidade. Hoje tem grande utilidade e a cidade é grata por aquela ousadia naquela década de 80. Agora, com essa imagem do Cristo, o meu pai, ele foi ousado mais uma vez. E muitas ideias tinha, as pessoas têm muitas ideias, mas a atitude é que faz a diferença quando se tem o espírito público. Ele recebeu de algumas pessoas a ideia de construir um Cristo Encantado, e ele, na eleição de 2016, quando foi candidato pelo 3º mandato a prefeito, ele colocou no seu plano de governo: vamos construir um Cristo, uma imagem de Cristo maior do que a do Rio de Janeiro. As pessoas chamaram ele de louco, satirizaram, o adversário político bateu bastante na época, dizendo: como é que vai fazer uma estátua disso aí? E ainda sem dinheiro público, dinheiro que nós não acreditamos que ele não vai usar dinheiro público. Mas aconteceu em 2019, quando ele conseguiu dos proprietários da terra a doação daquele espaço. A partir daí ele contratou um engenheiro e aí apresentou para a sociedade no dia 19 de março de 2019, onde chamou a sociedade e disse: o projeto está aqui, a proposta aqui. Precisamos criar a Associação Amigos do Cristo para fazermos a arrecadação desse recurso, porque não vai ter dinheiro público. As pessoas, no primeiro momento, dizem: como não vai ter dinheiro público? Não vai ter, nós vamos buscar. E aí se começou, inclusive, a obra, com doações de algumas pessoas, e o primeiro doador foi ele, as fundações da obra do Cristo foi ele que fez. Mas e aí, a partir daí, começou. Fizemos um empréstimo num banco aí para tocar a obra, levantar a obra e colocar os braços na cabeça. E aí, quando surgiu os braços e a cabeça do Cristo, uma cidade toda se emocionou, uma cidade toda entendeu o espírito e a grandeza dessa obra, que é uma imagem, sim, de Cristo. É um momento onde as pessoas vão ter a sua adoração, a sua fé, a sua gratidão, mas também é uma imagem que traz muita paz para a cidade. Ela está no morro, pega 60% da cidade, pega toda uma região dos vales, e ela parece que traz uma paz fantástica. No dia 6 de abril, quando se içou os braços e a cabeça, as pessoas choravam, as pessoas se arrepiavam, as pessoas tiveram muitas emoções,
de uma obra que até pouco tempo era uma fantasia para alguns. Não vai acontecer, mesmo fazendo aquela obra lá hoje, com 43 metros de altura, vai ter um elevador até o 34, 34 metros de altura, as pessoas vão poder ver no coração do Cristo toda uma imagem de uma região toda, e ele foi assim, foi ousado. Eu sempre digo, e o legado ficou, está ficando, as pessoas se emocionam ainda quando lembram do meu pai, que ele prefeito, reeleito com 80 anos de idade, não conseguiu ver essa imagem dos braços e da cabeça. Ele que foi o idealizador, ele que motivou, ele que incentivava, cobrava da associação também agilidade, cobrava do pessoal das obras para andar mais rápido a obra, e ele faleceu no dia 19 de março. 19 de março, 2 anos, bem certinho do dia da fundação da Associação Amigos do Cristo. Como prefeito, ele fez, com certeza, muito por uma terra que ele não nasceu aqui. Ele nasceu do outro lado do rio Taquari, que chama aqui na cidade de Roca Salles, mas ele vinha como criança, adolescente, todos os dias ele atravessava o rio de Caique, de barco, remando o barco, ou alguma pessoa passando ele, para vir a Encantado estudar. E aí ele começou todo um amor pela cidade, tanto que na década de 80, no bairro onde ele passava, quando jovem, era uma favela. E ele transformou aquele bairro no bairro Navegantes, dando dignidade às pessoas, fazendo com que cada pessoa tivesse a sua casa de alvenaria, tivesse luz, água, calçamento. Fantástico o que ele fez com aquele bairro. Então, assim, ele foi fazendo ao longo do tempo, sempre com o espírito público. Ele sempre dizia: temos que ter espírito público. Quem não tem espírito público, que não entre na política. Porque a política não é para a gente, para nós, para as pessoas servirem da política, mas nós sermos os agentes transformadores de uma sociedade. Eu captei isso. Eu sempre dizia para ele: o culpado de eu gostar da política é tu. Eu chamava ele, dizia tu, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito assim. Então não me cobra que muitas vezes eu não assumo as empresas, mesmo que nós temos várias empresas e eu faço parte, mas eu gostava, ele sempre dizia: o Gilson tinha que ganhar 10 mil reais para negociar com uma empresa ou uma reunião política lá no Ceará, ele vai para o Ceará e deixa a reunião aí e não ganha dinheiro, né, na parte profissional. Mas eu sempre fui assim, eu sempre me envolvi na comunidade, na política. Acho que nós, algumas pessoas têm esse dom, mesmo que falam em política, a política não presta. Não, tem a boa política sim. E eu sempre falo da política, e vou falar aqui também, eu não acredito em nova política ou velha política, eu acredito na boa política. A boa política não tem idade, não tem número de mandatos, mas tem atitude, e atitude é que faz a diferença. E o meu pai, na questão do Cristo, está fazendo, e nas ações que ele fez no município como um todo, ele fez com atitude, com espírito público e com amor à causa pública. Com certeza, ele deixa um legado fantástico na cidade. E o Cristo protetor, para ter uma ideia, hoje a obra não está pronta. A obra ela vai reiniciar agora na semana que vem. Foi feito os andaimes ao redor do Cristo para começar a roupagem dele da escultura. Depois precisa fazer o elevador. Hoje está dando 5.000 pessoas por final de semana visitando o município de Encantado para ver a obra do Cristo. E fez uma visita guiada e cobra-se, hoje está se cobrando, ingresso e as pessoas pagam uma forma de contribuir até para visitar a obra do Cristo. É fantástico o que aconteceu numa região toda com essa obra fantástica, corajosa e ousada que o meu pai, eu tenho orgulho de ser, foi o mentor disso tudo.
Coragem, coragem de verdade, porque no início, quando surgiu a ideia e a intenção de fazer, como você bem disse, ele foi apedrejado, foi chamado de louco, né? E os adversários, porque a política tem muito isso, você não pensa, não tem tanta consciência do que é o melhor para a população, de bons projetos, não existem bons projetos na visão dos adversários. Na visão dos adversários, se o projeto é de determinado político, ele não pode ser aceito. E quem é prejudicado nessa relação é a comunidade. E Gilson, como você disse, no dia 6 de abril, no último dia 6 de abril, os braços e a cabeça do Cristo protetor foram içados. E lá do alto, do Morro das Antenas, ganhou forma o maior Cristo do Brasil. Foi quando o mundo voltou seus olhos para Encantado. Registra-se esse dia como um marco histórico, um divisor de águas na história desse pequeno município, que ainda é pequeno, mas que vai ser grande, porque seu Adroaldo sonhava grande e queria ver esse município grande. E também um marco histórico e divisor na vida da população. Presenciar esse dia era o sonho de seu Adroaldo, que não pôde ser concretizado porque 18 dias antes, apenas 18 dias antes, ele foi mais uma vítima da Covid-19 em nosso país. Sua despedida foi marcada por muita emoção e o carinho dos encantadenses, que para ele sempre foram os seus queridos. Ele gostava das pessoas. Com muita disposição, ele sempre percorria as ruas de Encantado, visitando as suas obras, nas quais o Gilson, seu filho, era o seu fotógrafo oficial, o que ele mais gostava. Mas ali naquele dia, ao som da sirene do Corpo de Bombeiros, a cidade inteira se emocionava, aplaudia, acenava, mostrava cartazes e entregava flores. Encantado, consternada e sem muito acreditar, chorou a partida daquele homem que sonhou grande e que queria muito viver para ver o Cristo tomando forma, mas também para ver Encantado crescer. Em um vídeo que eu encontrei na internet, que foi gravado em 2019, seu Adroaldo dizia que já estava perto de completar 80 anos. E ele gostaria muito de viver mais muitos anos, pois ele queria ver Encantado crescer. Ele queria que Encantado quintuplicasse a sua população, mas que também crescesse verticalmente, fazendo uma analogia com um certo paralelo com o crescimento de Nova York na construção da Estátua da Liberdade. Gilson, seu pai viveu por Encantado. Não foi apenas o Cristo, foram 2 mandatos como vereador, 4 vezes eleito prefeito, participou de 2 governos estaduais e ele queria viver mais, não por ele, mas por Encantado, pelas realizações em prol da sociedade, que ele sempre colocava antes das suas realizações pessoais. Você percebia que no dia a dia ele tinha esse comprometimento com as pessoas, ou isso era só na vida política? Esse espírito público, como seu pai vivia isso? Ele sempre teve esse espírito público na vida dele? Ele sempre teve. O meu pai era uma pessoa fantástica. E depois, ele ajudava muito as pessoas. Teve uma empresária, uma senhora que veio falar comigo e disse assim, sabe como é que eu iniciei a minha vida na loja de uma cidade 100 quilômetros de Encantado? Foi o teu pai que nos repassou toda a roupa de consignação para nós iniciarmos o negócio. Hoje a gente tem uma rede de lojas. Várias pessoas de empresas começaram com uma ajuda pessoal dele, pessoas crescerem. E assim foi como Encantado. Ele nunca deu nada de graça para ninguém em termos de obras na cidade. Sempre teve a participação da população. Para ter uma ideia, existe um projeto dele, o asfalto comunitário, que é asfalto no interior do município, na zona rural. Os proprietários das terras pagam 2% sobre o valor da camada asfáltica. Uma forma simbólica, sim, mas é uma forma das pessoas valorizarem aquele serviço que está sendo prestado pela municipalidade, que é dinheiro de todos. Então, ele sempre foi assim. Ele fez um projeto nos anos 80, quando depois ele foi convidado para o governo do Estado a ser presidente da Coab, Companhia Estadual de Habitação. Ele tinha recursos para 200 casas, ele fez 600. Como que ele fez isso?
ele criou um projeto mutirão. Cada quarteirão, as pessoas ajudavam o seu vizinho a construir a casa. E assim foram construindo as casas em quarteirões e fez 400 casas a mais com dinheiro para 200. Então, ele sempre, e aí as pessoas valorizando aquele trabalho, que não estavam ganhando de graça uma casa total, eles estavam fazendo essa casinha, estavam ganhando material, estavam ganhando a infraestrutura toda. Então, meu pai, o próprio hospital da cidade, ele ajudou também a fazer ampliação. O ano passado, em 2020, inaugurou o UTI, então, que ele, como vereador, no segundo mandato de vereador, de 2012 a 2016, ele liderou uma comissão dentro da Câmara Especial para pró-UTI de Encantado, e hoje a cidade tem a sua UTI com 10 leitos. Por falar em UTI, leitos de hospital, eu quero dizer que meu pai teve Covid e foi hospitalizado por uma questão nossa, de vamos segurar ele, que mesmo com Covid ele queria dar uma circulada nas obras. E o dia que ele fez 80 anos, eu saí com ele para visitar obras dentro de casa. Ele estava com Covid no dia 5 de março. E depois, no dia 14, já estava passando o período da Covid, mas ele deu uma febre, e nós optamos por baixar ele. Ele concordou. E o médico me disse, Gilson, vamos vamos pecar pelo excesso, mas vamos deixar ele no hospital para tomar um soro. E aí, na noite do dia 14 de março, ele teve uma queda no banheiro, bateu a cabeça, e essa foi a causa da morte. Foi pelo Covid, ele foi para o hospital, mas na verdade ele faleceu porque ele tomava um medicamento chamado Xarelto, que afina o sangue, e esse, com a batida na cabeça dele, o sangue se espalhou. Tivemos que fazer 2 cirurgias na cabeça dele, mas mesmo assim, dias depois, ele não resistiu porque entrou em coma devido ao sangramento dessa queda no hospital, que eu estava com ele quando aconteceu. Mas, infelizmente, ele teve esse fim, mas foi para nós, foi uma alegria. E foi no dia do meu aniversário que ele foi enterrado. Me emociona. Mas eu dizia para ele, um dia antes, digo, ele na cama do hospital, porque a gente já sabia que o fim dele estava chegando, nessa terra, nesse plano, mas eu dizia para ele, amanhã eu estou de aniversário, mas quem vai ganhar a festa vai ser tu, meu pai, porque o povo vai estar lá para te ver. E foi uma coisa fantástica. A cidade parou realmente em reconhecimento. Eu tenho uma ideia, o cortejo dele da Prefeitura dos Cemitérios, que passou alguns bairros a pedido da sociedade, da comunidade, foram 3 horas de cortejo. Crianças, jovens, velhos, chorando, entregando flores, casas com lençóis pretos, em luto, a cidade parou mesmo. Porque tivemos esse reconhecimento, teve esse reconhecimento de uma vida inteira. O Cristo foi o que realmente vai marcar a passagem dele, mas ele fez muito por Encantado. Ele fez muito. Só nos últimos anos, 4 anos, ele fez. A cidade de Encantado é uma cidade que tem a qualidade de vida muito boa. Para você ter uma ideia, não existe nenhuma rua na zona urbana do município que não tenha pavimentação. Calçamento aqui é com pedra basalto regular ou asfalto. Toda a cidade, todo o município, toda a cidade. Foram feitos mais de 210 mil metros de calçamento na última gestão dele. Só ele, em 106 anos do município, ele conseguiu fazer 70% da pavimentação do município. Todos os outros prefeitos juntos fizeram 30%, ele fez 70% da pavimentação. Ele levou água para o interior, levou luz para o interior. Cada comunidade do interior ele construiu junto com a comunidade. O município dava o material, a comunidade construía, os pavilhões comunitários. Cada comunidade do interior de Encantado tem o seu pavilhão comunitário. Hoje,
estão fazendo um projeto para levar a internet por fibra ótica para todo o interior do município. Então, uma pessoa com 80 anos tinha essa visão e ele dizia: eu não estou preocupado com a próxima eleição. Eu estou, sim, preocupado em fazer para a próxima geração. E ele sempre fez isso. Ele tentou criar a Secretaria da Inovação no ano passado, infelizmente a Câmara de Vereadores não entendeu o espírito, mas ele queria fazer tecnologia e inovação. Ele foi por recursos dele para a Itália, buscar ideias, foi em Pato Branco, no Paraná, buscar ideias sobre fazer despertar a tecnologia, a inovação, as startups, um processo totalmente diferente. Tanto que no ano passado, todos os alunos da rede pública do município da Quinta, a oitava série, tem um tablet. O município repassou para cada aluno da rede municipal de ensino. Então, ele tinha uma visão de futuro mesmo, pensando o município para frente, pensando que precisava fazer hoje, sim, para quem está aqui hoje, mas pensar na juventude dessa criança que está aí, como que vai ser o futuro dela? Como é que, se nós não tiver tecnologia, a tecnologia está na nossa vida, mas se nós não tiver um incentivo do município para buscarmos na tecnologia, vai ser difícil o futuro das pessoas. Então, o município tem que ser essa alavanca. E uma frase que ele dizia sempre: um prefeito, independente do seu orçamento, independente do número de habitantes da sua cidade, ele só vai ter sucesso se ele conseguir liderar um povo, motivar as pessoas. A função do prefeito é ser a alavanca para o desenvolvimento das pessoas, que elas tomem as iniciativas e tenham o apoio do município. E ele fazia assim nas suas gestões. Ele incentivava as pessoas a criarem, incentivava as pessoas a fazerem, e o espírito dessa cidade encantada, que construiu o hospital com recursos da comunidade, que construiu a UTI com recursos da comunidade, do Estado e do governo municipal e também federal, mas teve a participação da comunidade. A cidade de Encantado hoje ela tem um cercamento eletrônico com 50 e poucas câmaras de monitoramento. Quem construiu essa parceria foi comunidade e poder público. O Cristo foi dessa alavanca, né? dessa motivação de chamar a comunidade para participar, e aí está se levantando 2 milhões de reais fruto da comunidade. São doações, para você ter uma ideia, são doações de R$ 2 a R$ 200 mil. Tem pessoas que doaram, podiam doar mais, doaram dos R$ 2, 5, 10, 20, R$ 15, mas outros também puderam dar. Então, para ver como um movimento emotivo, isso é liderança. É assim que tem que ser. E eu tenho esse espírito, graças a Deus, como ele, de tentar motivar, porque eu vejo que a política, os agentes políticos têm que ser motivadores de bons exemplos, e tendo bons exemplos, tendo credibilidade para a comunidade, falando a verdade com seriedade, que consegue ter resultados. Encantado é uma cidade hoje que é exemplo para o mundo, por isso que deu toda essa repercussão também do Cristo protetor de Encantado. Por esse espírito comunitário das pessoas da cidade, num período de pandemia, se unirem para fazer uma imagem de Cristo, sendo a segunda maior do mundo e a maior da América, né? Por quê? Porque falaram que teria uma no México, essa do México não saiu do papel, essa imagem do México. Então, nós temos a maior imagem da América Latina, que é a imagem do Cristo protetor de Encantado. Me chamou muito a atenção na trajetória política do seu pai, esse espírito que ele incentivava nas pessoas, né? Como você bem disse, ele dizia que não importava o tamanho do município, o seu orçamento, que o poder de um político, vejam bem, o poder de um político verdadeiro é uma característica quase rara hoje em dia, mas muito necessária. É a sua capacidade de liderar, de mobilizar as pessoas, porque o poder é do povo.
O político exerce em nome do povo. Então, as pessoas, a população, ela tem que participar, ela merece. Seu Adroaldo já tinha entendido isso e assim ele guiou sua trajetória política. Por isso era tão querido, por isso as pessoas participavam, colocavam a mão na massa, doaram. Quem não tinha dinheiro doou R$ 2 para ajudar, mas fez parte. A sua história, a história daquele cidadão que doou os seus R$ 2, está cravado nesse Cristo que já está sendo falado no mundo. E Gilson, seu Adroaldo, ele no alto dos seus 81 anos de idade, muito bem vividos, ele era um jovem, jovem muito mais jovem do que muita gente jovem por aí. Na última disputa eleitoral, em 2020, ele colocou os novinhos no chinelo, criando até a sua própria versão do meme do momento. O pai Taon virou para o seu Adroaldo o vô Taon. E isso representava muito bem a energia e a disposição de seu Conzatti. Eu assisti várias entrevistas antigas e é muito claro, a gente percebe que não se tratava de um discurso montado para a campanha, de um discurso de marketing. Ele realmente tinha o olhar e a mente no futuro. Os termos que ele usava quando falava sobre tecnologia lhe pareciam muito confortáveis. Ele falava como se ali fosse o seu mundo, a sua casa, o local onde ele vivia. E isso ele queria fazer por Encantado, e isso ele fazia por Encantado. Ele dizia que a inovação, né, que a tecnologia era o futuro e realmente precisavam viver o futuro, que eram prioridade para ele. E pensava em projetos como o Parque Tecnológico, Agrodigital, que faria chegar a internet de banda larga por fibra ótica para 100% das regiões do interior, beneficiando o homem do campo. A seguir, as palavras do seu Conzatti. Não dá para retardar mais, pois a tecnologia está atropelando o mundo. Gilson, muitos políticos jovens já conheceram o mundo digital da forma como ele é hoje, tecnológico, inovador. E mesmo assim ignoram o avanço dessa tecnologia. Em suas gestões, criam um programa aqui, um sistema ali, digitalizam alguma legislação e acham que o governo está tecnológico, que é inovador. O seu Conzatti, aos 81 anos de idade, queria criar uma secretaria de inovação no município do interior com 20 e tantos mil habitantes. Ele sim era inovador. A gente percebe que não existe essa relação entre idade e inovação. Ele sempre foi assim, ele sempre pensou à frente, ele já nasceu inovador, à frente do seu tempo e pensava no futuro, vivia no futuro, ou ele descobriu isso na política? Ele sempre foi assim. Ele sempre foi focado. Para a gente ter uma ideia, ele criou a maior rede de escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul. Um sistema inovador, onde nós temos várias empresas, cada empresa tem um tipo de sociedade, mas que levam o nome do Conzatti Contabilidade para várias regiões do estado. Então ele sempre foi além do seu tempo, inovando sim, mas ele sempre teve, tanto nos negócios dele, como na política, que era a grande paixão dele, administrar. Ele gostava de estar na prefeitura, ele estava nos sábados, domingos, na prefeitura, gerenciando, porque o gestor ele gerencia, né? Então ele estava sempre a analisar todos os processos, tanto que, então, antes de eu falar isso, ele é muito focado. Ele sabia o que ele queria desde o primeiro dia da administração dele até o encerramento dos 4 anos da administração. Sempre foi assim. Algumas pessoas ao longo da vida não entenderam isso. Por quê? Porque não tinham o espírito público, não seguiam a cartilha das promessas, ou seja, os compromissos de um plano de governo, e ele era focadíssimo no plano de governo, porque para ele, plano de governo é estudado, é discutido com a sociedade, tem que colocar em prática. E aí o que aconteceu, por exemplo, na primeira gestão dele agora, no terceiro mandato, em 2017, 2020, ele rompeu com o vice-prefeito dele e com o partido do vice dele. Por quê? Porque os interesses partidários não tinham de interesse público para aquele grupo. E ele não se dobrou.
Não, nós temos um compromisso com a sociedade, que inclusive é reduzir cargos, e ele reduziu de 10 secretarias para 6, ele baixou 40% dos PCs da prefeitura, ele diminuiu contratos e refez contratos dentro da gestão e economizou ao longo de 4 anos 10 milhões de reais em gestão, não fazendo nada demais, simplesmente honrando o dinheiro do pagador de impostos. Não jogando fora esse dinheiro, porque é público fora. Não, para ele trabalhava na gestão como se fosse uma empresa dele e que tinha que dar resultado. Para dar resultado, é com o dinheiro que paga, o dinheiro que se arrecada, se reinveste na sociedade, se dá para a sociedade com o trabalho e que ela possa aproveitar de alguma maneira esse processo que está se fazendo dentro da gestão. E assim ele trabalhou. Então, ele sempre foi muito, muito focado, planejamento, sempre teve planejamento, e algumas pessoas, ele era ditador, porque ele era muito, sim, controlador. Ele sabia tudo o que acontecia dentro de uma prefeitura. É difícil de controlar? É difícil. Mas ele tinha esse controle e ele, de dentro do gabinete, ele fazia as coisas andarem. As pessoas muitas vezes achavam, mas como que ele está sabendo? Porque ele tinha esse controle, ele tinha essa análise, ninguém abalava ele, não era qualquer um que vinha aí falar. E uma outra questão, para ver o espírito público do gestor. Teve um momento que, nesse projeto, um projeto do asfalto comunitário, que levou asfalto ao interior do município, ele optou por, em vez de contratar todo o serviço, o município ia fazer a base dessa, né, com os equipamentos do município. Então, se comprou a série de equipamentos. Na época da compra dos equipamentos, o que acontece? Vários vendedores, representantes dos maquinários, querem visitar o prefeito para conversar com o prefeito. E a gente sabe que essas conversas, daqui a pouco, tem um acordo de alguma coisa ou de outra. Infelizmente, nós vivemos num país que é assim. O que ele fazia? Ele não recebeu nenhum vendedor, nenhum representante de empresa fornecedora. O que ele dizia para as pessoas? Não, não é aqui no gabinete que eles têm que ir. Eles vão lá para o setor de compras, querem informações sobre licitação, sobre tal, vão buscar lá no setor. Eu não recebo ninguém do gabinete que queira vender para a prefeitura, porque eu vou comprar através do pregão. Então, se eles querem informações, eles vão buscar lá no setor. Então, para ver como ele era uma pessoa diferenciada. Um outro caso que ele fez no município, para ver como ele não era muito preocupado com a questão eleitoral, e sim pensar no município, ele fez uma transformação na questão do transporte público, do transporte escolar. Existia no município existem várias escolas. Aí o aluno estava escolhendo aonde queria estudar. Daqui a pouco no bairro ele tinha uma boa escola, mas ele queria ir lá para o outro bairro norte. O que você tem que fazer? Pegar o aluno aqui na casa dele e levar lá para outro bairro. Ele centralizou isso aí. Ele fez com que os alunos do bairro X iniciem a estudar no bairro X. Por quê? Qual é o pensamento dele? As pessoas têm que viver no seu bairro, têm que viver no bairro, a sua comunidade, para ter amor a essa comunidade. Como é que uma criança ela vive no bairro X e vai se criar lá no bairro Y? Né? Ela tem que ter amor no seu bairro. Então, nós temos que dar toda a condição da escola, ter uma boa escola aqui no seu bairro, para ela ficar passeando de ônibus de um bairro para o outro. Alguns pais não entenderam isso. Alguns vereadores na Câmara não entenderam isso. E ele, mesmo assim, com as pessoas não entendendo ou querendo escolher a escola, ele disse, não, nós vamos manter esse nível, então não bem esse tema. Mas ele não se preocupou, ele vou manter essa linha, e essa linha para o futuro de Encantado, para o futuro das comunidades vai ser muito bom, inclusive para o futuro das crianças. Então, ele pensava assim, muito focado, muito direcionado e sabia o que queria
dentro de uma administração municipal para dar resultado para as pessoas como um todo, não para grupos partidários, para amigos, nem nada. Ele era pelo conjunto da obra, né? Pelo conjunto do município. O projeto é bom para as pessoas, nós vamos fazer um projeto bom para as pessoas. Ah, mas o projeto é bom só para os Gilson. Esquece. Então, se é só por justo, o justo vai achar uma maneira de fazer. Mas não é com dinheiro público que nós vamos resolver o teu problema. Mais ou menos assim eu dizia para as pessoas. Era respeito pelo dinheiro público, né? E as pessoas que trabalhavam com ele sempre dizem que ele tinha régua muito alta, ele exigia eficiência, que é o que um gestor público deveria exigir. Assim como uma empresa privada exigimos eficiência, por que não no setor público? Por que existe tanta politicagem no Brasil de passar a mão naqueles que apoiaram em campanha e o seu Consat não? Ele exigia eficiência e nem por isso ele deixava de acreditar nas pessoas, de incentivar a autoestima das pessoas, de ser amado e de amar as pessoas. E Gilson, eu assisti a entrevista que ele fez após ser eleito. E ele foi indagado pelo apresentador sobre o grande índice de pessoas que não foram às urnas. 25% de pessoas, aproximadamente, não foram votar nas últimas eleições. E perguntaram ao seu Adroaldo por que aquilo acontecia, a quem ele atribuía aquilo. E ele foi muito enfático em dizer que as pessoas deixaram de comparecer às urnas porque havia um descrédito na política. E essa era uma resposta da população. Para o seu pai, para o seu Adroaldo, um político, ele não pode prometer o que não vai fazer. E ele era muito enfático a afirmar isso, pois isso criaria um descrédito. Depois que o candidato ganha a eleição prometendo mundos e fundos nas suas campanhas, se ele não realizar exatamente aquilo que ele prometeu, ele vai criar um descrédito não só para ele, mas para toda a política. E isso prejudicava os políticos bons, os políticos que cumpriam. E assim ele fazia, ele dizia que os políticos eles têm que ter responsabilidade, trabalhar em cima de proposta, do plano de governo. Quando ele desenvolvia o seu plano de governo, aquele era o caminho, o planejamento para a sua gestão, e dele não se desviava. Inclusive ele falou que o político ele deveria se adaptar às novas realidades, como a Covid, por exemplo, coisas inesperadas, mas nunca deixar de cumprir aquela promessa que fez à população. E essa habilidade, né, esse sentimento é muito raro na política hoje em dia. Por isso, eu parabenizo o seu Adroaldo. Infelizmente, o Brasil não conheceu esse bom político, esse político de valores ainda em vida. Agora, como encantado, está indo para o mundo, está abrindo as portas do mundo. As pessoas conhecerão a história do seu Adroaldo e eu fico muito feliz, porque em algum nível eu espero que ele contribua para a mudança da nossa política. Era um político diferente, né, Gilson? Até difícil de acreditar. Com certeza, o seu pai deixou um grande legado e muitos aprendizados para Encantado, para o Brasil e para o mundo. Mas para você, não para o Gilson político, mas para o Gilson pai. Não para o Gilson, presidente da União dos Vereadores do Brasil, mas para o Gilson, esposo, humano, pai da Luísa, esposo da Andréia. O Gilson, filho do seu Adroaldo, que seu pai representa na sua construção como ser humano, que foi para a política e que coloca o seu lado humano também na política. Quais os valores fortes que ele te ensinou? Meu pai era uma escola viva, né? A gente aprendia todo dia com ele. Essa questão da promessa, ele sempre dizia, não prometa o que não vai cumprir. Ninguém é obrigado a fazer promessa. Se prometeu, cumpra. E assim ele tem sido e foi para nós um cara que... Ele era meu ídolo. Eu nunca escondi disso de ninguém, nem dele, ele sabia disso, porque eu admirava muito nas questões que ele lidava com as empresas, com as pessoas, com o público, e eu que me identifico muito com a questão política também. Meu pai me dizia, infelizmente a política, as pessoas perderam o espírito público.
Elas estão mais preocupadas com ela, com o que elas vão ganhar com a política, do que elas vão servir com a política. E ele falava, ele foi vereador em 72, para ter uma ideia, ele voltou 40 anos depois para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura também, voltou depois de 20 e poucos anos, e ele sempre teve essa mesma linha. Então, ele foi para nós uma pessoa que nos ensinou muito os valores da vida. Ele era um cara, não era muito comunicativo, ele era fechado, ele era muito tímido, apesar de ousado. E muitas vezes seco nas respostas ou na forma de cobrar. Mas ele cobrava e as pessoas que entenderam a maneira dele se deram bem na vida. Muitas pessoas, ele foi, como eu disse, uma escola viva, as pessoas aprendiam todos os dias. O pessoal da meninada aí que trabalha na prefeitura de Encantado hoje, me contava nos últimos dias vários fatos que ele explicava, ele dava uma aula a cada negativa que ele dizia para as pessoas que vinham lá com algum processo dentro das diversas áreas da prefeitura. Ele sempre contestava e queria saber o porquê, o além daquilo que estava mostrando. Mas por que isso? Por que não pode ser diferente? E ele fazia com que as pessoas pensassem, que as pessoas amadurecesse. Então eu amadureci, eu, meus irmãos, a gente tem uma vida regrada, respeitosa. Eu gosto de política mais, os meus irmãos não participam da vida política, ao menos não deram o nome nunca numa eleição, mas eu sou mais participativo e explosivo algumas vezes. Eu tenho que lembrar sempre do meu pai, porque meu pai era atacado muitas vezes nas questões políticas, na próxima administração, ele nunca respondeu a ninguém. Ele sempre absorvia, ele conseguia escutar, ouvir, mas não falava. Na hora certa, ele agia. Agia como? Com ações positivas. Não ficava com mágoa, não ficava remoendo o passado, e sim olhando para frente. E aí eu lembro a história de uma competição dos ratinhos, que largaram vários ratinhos para chegar na torre da igreja. Só um chegou. E por que só um chegou? Porque ele era surdo. Porque ele não via as pessoas muitas vezes, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai. Meu pai sempre foi assim também. Foi uma pessoa de ouvir e selecionar muito o que ele ouvia, e deletar muita coisa, e fazia acontecer. Muitas vezes com algumas pessoas criticando, mas ele, com o apoio da sociedade, explicando para as pessoas, mostrando o caminho, ele foi um vencedor. Então, e quem ganhou com ele sendo vencedor? Ganhou uma cidade como um todo, uma sociedade como um todo, ganhou as empresas dele, ganharam os sócios das diversas empresas que se tem, porque cada um construiu uma história dentro de um legado, dentro de um pensamento, dentro de uma seriedade com o dinheiro. Porque também nos escritórios de contabilidade, que nós temos 16 escritórios, se lida com o dinheiro das pessoas. Muitas vezes as pessoas pagam um imposto para o escritório tem que repassar para a União, enfim, pagar os impostos lá no banco. E nós já vimos muitos casos dentro dessa linha da contabilidade que alguns contadores não pagavam o imposto dos seus clientes que pagavam o imposto, né? Então, nós nunca tivemos, e esse ano os escritórios Consart fizeram no dia 2 de março, meu pai conseguiu comemorar ao menos os 50 anos do Consart Contabilidade, sempre regrado, com muita respeito aos seus clientes, respeito às pessoas que davam ao Consart Contabilidade a sua escrita para fazer, e ele sempre, com muita seriedade, com muita dedicação, honrava e honrou a todos os clientes, que hoje nós temos uma rede muito grande de clientela por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, meu pai, assim, ele deixou isso. Ele deixou o amor à causa pública, né, para mim, para meus irmãos, deixou a seriedade que a gente tem que levar aos negócios, independente de qual seja o teu negócio,
leve com seriedade, falando a verdade para as pessoas, não iludindo e sempre sendo correto, mesmo que muitas vezes o outro lado não vai gostar do que tu está dizendo, mas tu está dizendo a verdade, tu está mostrando o caminho que é o melhor no teu entendimento. Então ficou essa linha, essa imagem, esse legado e essa história. Eu sempre digo, honrar pai e mãe. Eu sigo a minha vida nesse propósito, honrar pai e mãe. E aí eu tenho certeza que a minha vida só vai dar certo e as pessoas que façam isso também. Honre seus familiares, honre aqueles que você admira e siga o legado deles, porque palavras se tem muitas, precisamos ter atitudes. Em cima das atitudes, em cima das histórias, é que nós temos que levar a vida. E assim nós vamos levar com muito orgulho de fazer parte muito próximo desse homem, Adroaldo Conzatti, que muitas vezes, sim, largou a família, largou os negócios particulares para fazer para as pessoas, para o povo, através da sua grande paixão, que era, sim, a política e a administração municipal. Não é à toa que afirmam na cidade, outro igual só daqui a 100 anos. E a frase que mais se fala em Encantado hoje é: Adroaldo é um legado que fica. Para quem acha que é fácil, eu vou fazer uma observação pessoal. Eu moro em Paracatu, interior de Minas Gerais, cidade que, segundo o site Compara Brasil, através de dados estatísticos do IBGE, tem 93.800 habitantes aproximadamente. Encantado tem 22.800 aproximadamente. 93, 22. Paracatu tem uma arrecadação de 271.321.783,54 centavos em 2007. Encantado, 76.367.271,48, também no mesmo período. Ou seja, Paracatu tem uma arrecadação de 200 milhões a mais. E aqui, na minha cidade, também construíram um Cristo. Só que ele não está de pé, ele caiu. Um Cristo pequeno, meio desajeitado. As pessoas diziam que não tinha aquela habilidade, aquela clareza, as perfeições nos detalhes. Até os religiosos se incomodavam com aquilo. Diferente do de Encantado, rico em detalhes. Uma obra-prima. E aqui, o Cristo está no chão. E pasmem, com dinheiro público. Totalmente dinheiro do povo, impostos no chão. Enquanto Encantado, sem um centavo de dinheiro público, está lá, majestoso, o Cristo. O que me lembra o hino de Encantado, que diz que, encantado, escondido entre montanhas, embalado pelo taquari fagueiro, tu surgistes encantado, ante os olhos surpreendidos do estrangeiro. Parece que desde lá já era uma previsão de que Encantado seria visto pelo mundo. Acreditar que os sonhos são possíveis. Visionário, ousado, desbravador. Um ser humano diferenciado. Homem que sempre esteve à frente do seu tempo. Adroaldo vivia encantado, porque encantado era sua grande paixão. Um homem que era humano antes de ser político. Nova política? O que é nova política? Talvez, de verdade, seja a velha política lá do seu Adroaldo dos 81 anos, que seja a política verdadeira de valores. Será que com o tempo a gente não desvirtuou esse caminho? Quem disse que o novo é bom e o velho é ruim? Tá aí, seu Adroaldo, para contar a história através do seu filho Gilson, que segue os seus caminhos. Porque quando uma cidade para chorar a perda de um homem público, de um político nos períodos de hoje, é porque algo muito extraordinário foi feito. Não foi apenas um Cristo. Aquele que se dedica a uma causa, Gilson, nunca morre, permanece. Por isso, ele foi chamado de louco, foi apedrejado, e sim, ele foi louco o suficiente para acreditar, ousar, e são justamente os loucos que marcam a história. Só um louco, no auge das suas 8 décadas de vida,
pode fazer o município com cerca de 20 mil habitantes ser noticiado no mundo. O Gilson, nas últimas semanas, foi recebido pelo presidente da República. Vários países já entraram em contato para ouvir a história do Cristo. Todo mundo quer conhecer o Cristo protetor de Encantado. Mas, quando lembrar que ele foi apedrejado, lembre que há 2000 anos surgiu um homem que também foi apedrejado, crucificado, mas deixou mensagens, ensinamentos, que são repetidos todos os dias, e por isso ele permanece vivo através do seu legado. Por isso, Gilson, cada vez que alguém estiver no Cristo e fotografar e filmar, colocar nas redes sociais ou nos jornais, o seu pai será lembrado. E sim, ele estará vivo para Encantado e para todas as pessoas do mundo. Eu sempre admirei pessoas com características de coragem. E além disso, ele tinha uma mente atemporal. Conciliava gestão responsável e sensibilidade. Eu vou fazer uma previsão e talvez até uma sugestão, que a história de seu Adroaldo vire filme. Quem sabe? Vale a pena, porque ele tem muito a nos ensinar sobre política, sobre gestão pública e sobre vida. Pela ousadia, pela coragem, pela audácia, pela resistência, ele será sempre lembrado. E eu quero te agradecer, Gilson, te perguntando quais são os planos para manter viva a memória do seu Adroaldo. Como o Gilson vai seguir o seu caminho? Porque os filhos são os maiores legados que um homem pode deixar nessa terra. O Gilson continua a história de vida pública do seu Adroaldo? Continuar a vida pública, a história, né? Primeiro, o que vamos manter o legado? Nós vamos fazer, eu tenho três projetos, eu tenho para logo, mas que vai levar algum tempo, que é, primeiro, o projeto Consat Itaí. Nós tínhamos, em todas as campanhas dele, ele tinha uma música, Consat Itaí, tá, 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 no coração do povo. Sempre usou o coração, sempre gostou desse amor por Encantado e coração. Então, o que eu vou fazer? Do município de Encantado se emanciparam 2 municípios, o município de Relvado e o município de Doutor Ricardo. Nós vamos percorrer todas as comunidades desses 2 municípios e mais Encantado, e vamos buscar aonde teve alguma participação do Consat naquela comunidade, seja na vida das pessoas ou na vida da comunidade. 2, vamos sim fazer um livro dele, também contando a história do legado que fica. E o terceiro, e é o mais ousado, é o projeto do Memorial Adroaldo Consat, que nós vamos fazer, e eu pretendo fazer um centro cultural dentro desse memorial, para que a história realmente ela fique e seja contada para as pessoas. Agora, a questão política, vamos continuar o legado dele na política? Eu não descarto nada, só que nesse momento é um momento de firmar parcerias com as nossas empresas, de deixar passar esse período de consternação. E sim, eu hoje sou vereador no município de Iraí, já anunciei, já falei, eu encerro praticamente a minha vida política em Iraí em 2024, retomo e volto para Encantado, onde eu já fui vereador por 8 anos, já fui líder do governo, na verdade, quando o pai era prefeito, eu fui líder do governo, fui presidente da Câmara naquele período também, tive a oportunidade, por 13 dias, assumir a prefeitura municipal, mas eu não vou deixar que essa chama se apague, não. De uma maneira ou outra, nós vamos estar presentes na vida da comunidade e fazendo com que o legado realmente fique e não seja esquecido, porque se nós não mostrarmos a história, daqui a pouco vem outros e contam outra história. Então, nós vamos só honrar a história, a trajetória desse homem que fez muito, muito, muito por uma cidade, por um povo, amou, sim, a cidade, a grande paixão dele era Encantado, e o tempo dele, ele dedicou-se e pensava, planejava um município que ele dizia, e disse na última eleição, num debate numa rádio local, dizendo o seguinte: qual é o teu sonho?
diz ele, o meu sonho é ver Encantado alegre, unida e desenvolvida, e sendo referência para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que a referência ele conseguiu, já está conquistando. Ele também falava que gostaria de ver um município entre 35 mil e 40 mil pessoas. Daqui a pouco pode isso acontecer com o desenvolvimento que vem aí. Porque o Cristo, além dessa questão da estátua, da questão da igreja, né, dos fiéis, tem a questão econômica que o município já está sentindo a diferença. Estão abrindo a cidade, as pessoas da cidade, abrindo o restaurante, o comércio que nunca trabalhou no sábado à tarde está começando a abrir no sábado à tarde, lojas de carros abrindo no sábado à tarde, as pessoas vendo o movimento de pessoas de fora circulando na cidade e também o turista ele vem para gastar e aí está se abrindo o restaurante. Logo, logo vai ter novos hotéis na cidade e a região como um todo está muito unida, porque existe essa região do Vale do Taquari. A região dos vales, ela é fantástica. Para ter uma ideia, Bento Gonçalves, que tem o Vale dos Vinhedos, fica a 60 quilômetros do município de Encantado. O município fica a 140 de Porto Alegre, 170 de Canela e Gramado. Então vai ser muito próximo tudo aqui para o turista que vem, inclusive de outros estados, fazer um passeio no Rio Grande do Sul, colocar o Cristo Protetor nesses roteiros aí que vai ter. E aqui na região tem o quê? Tem o viaduto do 13, que eles chamam, que é o maior viaduto de estrada férrea da América Latina, que fica a 20 quilômetros de Encantado. Tem a cidade de Guaporé, por exemplo, que tem o turismo de compras, joias e lingerie, que fica a 55 quilômetros de Encantado. Tem a região do pão e vinho, que é uma região italiana também, que tem os moinhos coloniais aqui na região, com cafés coloniais, com comida boa, gastronomia boa, vários atrativos naturais que tem esta região. Então, a região como um todo está mobilizada e vai ganhar muito com esse Cristo protetor, claro, entendendo o espírito que é buscar a fé, buscar a gratidão, ter os momentos lá de oração junto ao Cristo, junto a essa imagem, né? Mas que o turista não vai vir para Encantado somente para ir lá no Cristo, vai ficar 1 hora, 2 horas lá. Depois vai percorrer a cidade e a região. E isso a região está se preparando para receber bem as pessoas, para acolher bem. E essa cidade de Encantado tem já na sua história, ela já tem uma marca que é de atender bem, de receber bem os visitantes. É uma região italiana, de cultura italiana, mas tem várias etnias, mas que prega ainda essa questão muito da família, né? Então, as pessoas são simples, comuns, mas têm uma qualidade de vida excelente aqui nesta região. É um diferencial, inclusive, no país, a região do Vale do Taquari, pela qualidade de vida que tem as pessoas que vivem aqui neste meio, nessa região do Vale do Taquari, região dos vales, Serra Gaúcha, que é tudo junto aqui. É uma região muito boa e vale a pena conhecer. Você está convidado a conhecer aqui o Cristo Protetor e as belezas de Encantado da região. É minha convidada. Muito obrigada, o convite já está aceito. Inclusive, Gilson, eu não acredito em coincidências e não foi à toa que as nossas histórias se cruzaram há poucos dias. Eu sou do Rio de Janeiro, onde tem o famoso Cristo Redentor. E como eu contei, moro em Paracatu, onde o Cristo, infelizmente, coitadinho, está lá no chão, dinheiro público. E quando eu ouvi a sua história, quando eu ouvi sobre o Cristo, isso nos conectou. Mas quando eu fui pesquisar a história do seu pai, eu vi que os meus 14 anos de luta, em que eu trabalho nos bastidores da política, tentando levar bons valores, princípios para os nossos políticos, para a nossa política. E eu sempre digo, eficiência numas mãos, mas amor na outra. Entre a inteligência e o amor, deve existir um ponto de excelência para um homem público.
E desses 14 anos, quando eu entendi, quando eu ouvi, quando eu me viciei na história do seu pai, eu disse, ele representa o homem público que eu sempre falo, que eu falo há mais de uma década. Por isso eu quase me emocionei aqui várias vezes durante esse programa, porque são muitas coisas que ligam as nossas histórias. Então, sim, eu quero conhecer o Cristo e já está super aceito. Muito obrigada. Convido todos a conhecer Encantado, a conhecer o Cristo Protetor, a acompanhar a trajetória política do Gilson, a conhecer a trajetória e se inspirar no seu Adroaldo. Convido a todos para daqui a um tempo lembrarem que nesse vídeo, que muitos vão conhecer Encantado através desse vídeo, através dessa história, daqui a alguns anos vão lembrar e falar realmente como Encantado cresceu, como desenvolveu. É desenvolvimento para sua gente. Muito obrigada de coração e parabéns pela história do seu pai, pela sua história e por todo esse legado. Eu te agradeço mais uma vez, amizade, né? Carinho, e essa matéria que eu fizesse aí, te agradeço de coração, emocionante. Eu me emocionei na abertura, nas tuas palavras, porque um homem que faz o que ele fez, como ele fez, não deveria ser uma exceção no país que nós vivemos. Mas, infelizmente, ele é um caso especial na política. A política deveria ser como ele pensava, como eu quero levar e como eu tenho levado a minha vida. É pensando nas pessoas. Nós precisamos nos doar. Se é para entrar na política, eu não posso querer eu levar vantagem e o povo que se exploda. Não. Nós vamos fazer política para as pessoas. Ah, mas o político é isso e aquilo. O político, o mau político é isso e aquilo. Tem muita gente boa. Mas o meu pai é uma exceção. Eu lembro que ele dizia, num vídeo que ele fez para a Câmara de Vereadores, na memória viva da Câmara de Vereadores de Encantado, ele dizia, o espírito público, ele falava muito espírito público. E, infelizmente, os políticos de hoje, inclusive as novas gerações que falam em nova política, não têm espírito público. Não buscam esse espírito público acima de qualquer coisa. Não. Até pode ter a vontade de ajudar as pessoas, mas esse que eu possa me ajudar também. E não se faz política assim. Não deveria se fazer política assim. Política é para ajudar as pessoas, é para melhorar ou diminuir a diferença das pessoas, né? Das classes sociais, valorizar os menos favorecidos sempre, mas em detrimento da nossa condição. Eu sou vereador, eu preciso receber tudo que eu tenho direito. Talvez não. Eu sou prefeito, eu preciso tirar lá a minha campanha na prefeitura. Não funciona assim. Mas o meu pai realmente é um caso especial na política, mas tem dado exemplo. Para ter uma ideia, o atual prefeito de Encantado está seguindo rigorosamente os ensinamentos do Adroaldo Cosati. Um grande abraço, muito obrigado, fique com Deus e obrigado de coração por essa homenagem ao meu pai, a Encantado, e por dizer a minha família que tu estás me dando esse presente hoje. Obrigado de coração. Valeu, beijo grande. Um beijo, e assim como o seu Adroaldo usava o coração para o Encantado, Encantado já mora também no meu coração e eu estou encantada com a história de vocês. Muito obrigada e que ele deixe de ser exemplo, exceção e passe a ser regra. Que seu Adroaldo seja a regra dessa política de valores em prol da população. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. O que eu mais amo na administração é ver as pessoas contentes, ver Encantado no coração, é ver as pessoas todas com autoestima, por aquilo que a gente vem fazendo sempre em conjunto com a comunidade. Nunca nada é imposto, nunca nada vem da cabeça da gente para dizer, vou fazer isso aqui para transformar Encantado. Não, vamos conversar com a comunidade, vamos sentir, vamos ver e vamos ver o que está acontecendo, evoluindo no mundo.